No sofá ou na cozinha, vem cá pra escutar Kleber e Éder. O seu jeitão de falar, reflexões bem leves pra um mundo tão pesado. Com humor e terapia tudo fica mais claro. Terapia em casa, é risada e sabedoria. Notícia com um toque de psicologia. Pesados de humor, mas leves no coração. Vem aliviar a mente e marcar nessa missão. Entre piadas e histórias pra descomplicar, o que tá bombando eles vão analisar. Com peso na balança e leveza na emoção, Kleber e Éder são a nossa solução. Terapia em casa, é risada e sabedoria. Notícia com um toque de psicologia. Pesados de humor, mas leves no coração. Vem aliviar a mente e marcar nessa missão. Entre piadas e histórias pra descomplicar, o que tá bombando eles vão analisar. Com peso na balança e leveza na emoção, Kleber e Éder são a nossa solução. Terapia em casa, reflexões leves para dias pesados. Boa noite, meus queridos! Povo lindo e próspero, né? Nós aqui com mais uma entrevista fantástica do Terapia em Casa Podcast. É verdade. Terapia é fantástica, a melhor entrevista é fantástica, terapia é fantástica, tudo fantástico. Dia maravilhoso, noite maravilhosa, tudo incrível, pessoas incríveis que estão participando conosco. E lógico, né, a gente convida, primeiro dando boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que alegria ter todos vocês por aqui, né, que Deus abençoe a cada um. E aproveita já, agora, a gente está começando, porque daqui a pouco não vai dar tempo, vai ficar todo mundo desesperado com o tema aqui, porque é um tema maravilhoso, uma entrevista tão gostosa, e aí ninguém vai querer sair do lugar. Então aproveita agora, dá o like, já faz a sua inscrição. Não se inscreveu? O que você está esperando? Pelo amor de Deus, aproveita agora. Vai lá, clica em se inscrever, ativa o sininho para poder receber toda a notificação e aí você já acompanha a gente. Agora, se você é curioso, se você é fofoqueiro, quer ir além, se inscreva como membro deste canal, onde temos coisas exclusivas apenas para quem é membro. Lives exclusivas toda quinta-feira, das 19 às 20 horas. E a gente traz lá a nossa intimidade, alguns segredos que só passamos lá, porque são as pessoas que se comprometeram conosco, que estão mais próximo. E é por isso que a gente abre, então, esse espaço exclusivo. É uma assinatura mensal, valor irrisório, R$ 7,99, se eu não me engano. Gente, com certeza vale a pena. Quem está lá já disse isso. Entre e faça a experiência. Se não for bom, você sai, porque não é uma assinatura. Não, mas fica. Agora, eu não sei se o Kleber deixa, concorda comigo, não falei com ele antes aqui, mas dando um spoiler, que mais ou menos a gente coloca no Clube dos Membros aí, ontem não, esses dias. Ontem. A gente esses dias. Teve uma visita ilustre de uma... Não fala tudo, não. Uma visita ilustre. Não, uma visita... Quer saber quem é? Eu até gostaria de colocá-la, porque assim, é um spoiler do que acontece. Você visitou o nosso espaço, tomou com a gente, viu aqui. Posso soltar? Você acha que foi interessante? Posso soltar? Posso colocar? E apoio já para eles? Sim. É só um pedacinho, só para gosto. Só para deixar eles com gosto de quero mais. Né? Essa linda, querida, maravilhosa, que eu amo, gigantesco, né? A minha querida Edneuza. Olha só que visita mais ilustre. Hoje eu estou aqui com a nossa queridíssima Edneuza. A Edneuza faz parte do Clube dos Membros e ela veio fazer uma visita para a gente. Veio tomar um café comigo aqui, né? E conhecer o espaço onde acontecem os milagres aqui, né? A jornada
da prosperidade, curso de constelação familiar. Tudo acontece aqui nesse espaço super organizado, que dependendo do horário, a coisa muda para um estúdio. E ela veio aqui fazer essa visita tão gostosa pra gente. Gratidão, Edneuza. Gratidão. É isso aí, não, só um spoiler, só um pedacinho do que acontece, gente, só para deixar vocês com aquele gostinho de quero mais. Porque sempre tem muito mais. Aí ontem foi incrível. Foi. E aproveitando, se você ainda não está na Jornada da Prosperidade, digita aí pelo Éder, vai lá, se inscreva. Vão ser 2 meses, toda quarta-feira, às 20 às 22 horas. Trazemos as informações aqui de todas as possibilidades de programações para trazer a prosperidade, e fora técnicas, fora uma série de coisas. Se você ainda quer fazer o curso de constelação, não entrou naquela turma, vai abrir novamente as vagas, você tem uma lista de espera. Entre em contato conosco, a gente manda o link para você, deixamos fixado aí nos comentários, ou na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo o link da prosperidade, o link da lista de espera. Lembrando também que quem já está fazendo o curso, começamos a parte de estágios práticos presenciais. Então, o pessoal de São Paulo, se houve uma mudança de dias e horários, agora vai ser 14 e 15 de junho. Mas logo no começo agora de maio, começamos com Balneário Camboriú e Florianópolis. Então, fez sua inscrição, vai ficar de fora dessa, corre e venha. Eu vou aproveitar também, né, já que hoje eu estou assim, super danado. Hoje eu apanho do Kleber, eu já vi para correr daqui. Eu estou até vendo, já estou preocupado. Jamais bateria. Mas é o contrário. Só vassourada. Gente, tivemos há poucos dias o estágio presencial aqui em Presidente Prudente. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Eu acho que assim, não tem muito o que falar, e eu trouxe um trechinho para vocês do que aconteceu esses dias. Eu estou muito detonado hoje, né? Quem vai matar ele não sou eu entrevistado. Só um trechinho aí para o pessoal. É isso aí, um trechinho bem curto, só para a gente ter uma noção de como é. Gente, vocês estão vendo a cena de um momento onde nós estávamos fazendo uma constelação com representantes. Tudo incrível, maravilhoso, lindo, vale a pena. Então, se você ainda está em dúvida, se vai, não vai, vou, não vou, meu Deus, misericórdia, tem isso, tem aquilo, vai na cara. Vai, você está fazendo, você sabe que isso vai ser importante para você, né? Principalmente para a sua carreira de constelador, de terapeuta integrativo. Não perca tempo, está esperando o quê? Então vamos lá, se inscreve para a sua presencial, aproveita porque são momentos únicos na vida e passa, tá? E aqui é isso, sem mais delongas. Agora nós convidamos falando especial, internacional, um grande amigo e uma pessoa que a gente aprendeu muito. Foi professor e traz para nós aqui uma realidade bem diferente, principalmente para quem estão no meio terapêutico, onde nós vamos ter hoje, agora, um padre que além de padre é terapeuta, professor de terapias, Padre Valdeci Almeida, que agora está em Curitiba. Com ele que a gente vai ficar, ele chegando. Bom dia, amigos! Bom dia! Sua bênção, padre! Prazer de estar novamente falando com vocês e com o seu público.
Gratidão. Lembrando que o meu público é o teu público. Muitos alunos do padre, inclusive. Se você, inclusive, está vendo essa live, já fez curso com o padre, ou presencial aqui em Prudente, ou em outro lugar, já coloca aqui, já deu seu testemunho também, já dá o like de novo, porque vale a pena. Padre Valdeci, a primeira pergunta que não quer calar. Um padre terapeuta que tem várias formações, que criou uma técnica própria. Como que você foi parar nisso? Até eu fico surpreso, né? Nunca pensei nisso, né? E eu sei que a vida da gente ela vai conduzindo para um caminho que, né, como a gente que tem fé, um caminho que é Deus que conduz, né? Eu nem sabia que existiam essas coisas, né? Até porque era coisa nova, ainda é muito novo nessas terapias assim, integrativas. Creio que se tiver 50 anos, não tem 50 anos, né, de presença assim, no mundo. Aqueles cursos que eu fiz, que eu aprendi, foi com o Dr. Roger Callahan, que é de 1978, Bert Hellinger também nos anos 80, né? A neurolinguística também é uma coisa, não é tão antiga, que eu também tive contato com a neurolinguística. Então, foi preciso eu sair do Brasil para encontrar isso. Claro que na época no Brasil não se falava disso, né? No ano 2001, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização de teologia em Roma, e justamente o professor meu, lá na faculdade Instituto Teresiano, né, é um pontifício instituto, e lá tinha um padre que foi o professor. Ele era, além de teólogo, ele era doutor em teologia, doutor em psicologia e doutor em neurolinguística. Então, como eu fui aluno dele, depois ele foi meu orientador de tese, e ele promoveu lá um encontro no final de semana de 2 dias, sábado e domingo, para não atrapalhar o currículo da faculdade. E ele fez a TFT, né, chamada Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento, criada pelo psicólogo norte-americano Dr. Roger Callahan. Então lá nós aprendemos apenas o algoritmo, que é a coisa mais básica que tem da formação do Dr. Callahan, que ele é muito profunda. Eu fiz não todos os cursos, para mim falta o The Voice Technology, que é o último grau da formação criada pelo Dr. Callahan. E além de ser muito caro também, que é cobrado em dólar, né? Um curso desse custa mais de $5.000, né? Aqui no Brasil, você paga em dólar. Ou em café, porque o café tá quase igual. É só levar para ele uns pacotes de café. Pacote de café e uma bandeja de ovo, eu acho que talvez chegaria mais ou menos a esse valor. Nada que não resolva o problema. Exatamente. Daí ele levou para ajudá-lo lá na faculdade uma doutora também especialista, braço direito do Dr. Callahan, a doutora Jenny Edwards, né? Que depois ela, no governo Barack Obama, ela ganhou uma fortuna para implantar essa técnica nas escolas norte-americanas, né? O que eu vi certa vez, né? Então, ela deu o curso, e lá, para mim, era tudo novidade. A gente ficou um pouco assustado, porque, de repente, do nada, uma pessoa... A gente não vai falar cura, né? Porque a pessoa não estava doente, mas são traumas, fobias, até ali na sala de aula mesmo. Quem tem medo? Porque a Roma tem muita pomba, né? Muitos pombos ali na Praça do Vaticano. Você vai comer alguma coisa, eles vêm em cima da gente. E a mulher tinha medo até de pena de pombo, né? Então, se visse uma pena na rua, ela já entrava em pânico. Então, é uma coisa... Eu nunca imaginava que podia ter esse tipo de pânico esquisitos, né? E ela foi curar ali na hora, e o padre chamou ela na frente, fez os toques, né, que usa os pontos da acupuntura, com umas frases da neurolinguística, e ela
Diz que a partir daquele momento ela podia sair pegar um pombo, pegar uma pena. Depois, na hora do recreio, fui perguntar, falei, mas é verdade isso mesmo? Você não está contando lorota para nós? Porque era tão absurdo que foi difícil cair a ficha. Aliás, demorou muito depois que eu voltei para o Brasil. E começou a aparecer gente. Aliás, teve um que fez junto comigo o curso, lá da diocese onde eu estava, e o padre, hoje ele é bispo, né? Ficou bispo. E chegou um caso para ele muito complicado, de um jovem que queria se matar. E ele, não sei por que cargas d'água, vai lá falar com o padre Valdecir, quer dizer, lavou as mãos. Porque era uma coisa, eu também nunca tinha lidado com isso, era a segunda pessoa que parecia, né? Eu não tinha feito nenhum teste ainda. E não é que deu certo, no rapaz que estava querendo se matar, ele saiu do surto. E daí ficou como padre curandeiro, que cura, né? Daí começou a aparecer, e começa a divulgar, né? O povo, a boca em boca vai mais longe do que outra coisa, né? Do que muitas propagandas. E a partir de então, eu não tive mais sossego, né? Quer dizer, as pessoas continuamente me procuram, e aonde eu quer que eu vá, tem sempre alguém já esperando. Agora eu estive lá numa paróquia, no norte do Paraná, eu só atendi isso, não era mais terapia do que atendimento espiritual, porque as pessoas atendiam a família inteirinha, desde a bisavó até o bisneto, né? Então, o senhor nem conseguiu atender uma confissão lá direito. Não, porque às vezes as pessoas vão para a confissão, mas também ela está carregada. Não, claro que existe o pecado, mas o pecado também tem consequência séria na própria vida, né? Sim, e Deus perdoa, mas a natureza não perdoa os erros que a gente faz. A natureza ela é vingativa, aliás, ela é até vingativa. Né? Perfeito, isso. Eu gosto muito de uma passagem, aqui já vou dando os textos bíblicos, né, de Êxodo 34, versículos 6 a 7, que diz o seguinte: Deus perdoa até 1000 gerações, isso aparece 3 vezes ou 4 vezes na Bíblia, e depois vem a sentença, e castiga o pai no filho, no neto, no bisneto. Então, essa é uma linguagem de quase 3.000 anos de idade, 3.000 anos, né, de existência, a Bíblia, né, esses fatos. Na antiguidade, eles olhavam para as consequências dos nossos erros, da nossa vivência não muito boa, de não corrigir os problemas, os vícios, de não ter perdão. Eles traziam como maldição, como desgraça, como castigo de Deus. Então, Deus perdoa até 1000 e castiga o pai no filho, no neto, do bisneto. Está desse jeito escrito lá. E aparece 2 vezes, me parece que Êxodo 20, que falando dos 10 mandamentos, e depois Êxodo 34. Deuteronômio nós encontramos também Deus perdoando, mas também castigando, né? E a gente vê hoje que não é castigo, né? Porque vocês agora, participando também do grupo de vocês aí, da Constelação, ontem, inclusive, que foi muito bonito, até chocante, né? Para quem não está acostumado, fica chocado. Até os participantes estão meio assustados diante das reações, né? E às vezes a gente leva essas coisas tudo para a parte mística, misticismo, não tem nada a ver. São pura reação humana no nosso inconsciente, né? E a gente vê, ontem mesmo teve um resultado belíssimo, né? E agora, claro que vai haver, como vocês mesmos disseram ontem, que vai haver uma reverberação por algum tempo, né? Que a coisa não é que fica assim, já resolveu o problema. Não. Simplesmente está começando a colocar as coisas no eixo. E tudo tem o seu tempo. A nossa mente ela tem o seu tempo, o nosso corpo tem o seu tempo. Então as terapias elas são assim, parecem assim esquisitas à primeira vista, parecem ser coisas assim. Eu já fui até chamado de esotérico, né? Até porque a pessoa não sabe o que é esoterismo, né? Porque se você perguntar, um dia perguntaram para mim, foi alguém de alto escalão da igreja, me ligaram, né? O que significa essa terapia holística? Quase falei para ele, vai olhar no Google, só dá uma busca lá, você já vai saber o que é holismo. As pessoas não sabem nem o que eles falam e não sabem. Não sabem. Por isso a gente tem que ir na origem das palavras. Né? Por que a palavra chama assim e qual que é o resultado de tudo isso? Às vezes a gente fica repetindo bobagens, jargões e não sabemos do porquê. Então procure. Hoje com a inteligência artificial está tão fácil de resolver as coisas, né? Perfeito.
Eu acho que mais ou menos foi assim que comecei a minha vida e não parei mais, até porque o povo não deixou parar, né? Porque o povo que vai atrás. Eu sou muito grato ao senhor, eu já falei isso, eu quero deixar registrado de novo. Isso foi muito importante na minha formação, em vários sentidos, porque eu vim também de um meio tapado, religioso, e o senhor me abriu assim, a visão, mostrando que a igreja nunca condenou nenhum tipo de técnica, muito pelo contrário, ela é a favor da ciência, e as técnicas que nós utilizamos são científicas, são técnicas, ou seja, tem uma tecnologia, tem um beabá, uma aplicação, nada mágico. E dentre as coisas que eu me encantei com o senhor, é a clareza que o senhor tem em distinguir o que é espiritual e o que é psíquico. Nem tudo é culpa do demônio. O senhor falou isso várias vezes nas formações. É fácil jogar a culpa do demônio para eu não ter que olhar os meus demônios internos e resolvê-los. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, já faz 33 anos que eu sou ordenado padre, né? E eu nunca vi um processo. Nunca. Então, eu acho que... E já trabalhei em muitos lugares, inclusive fora do Brasil. Viajei muito fora do Brasil por compromisso. Nunca vi um processo. Nunca. Nunca ninguém me apresentou, né? Sim. Então, existe porque a igreja fala, mas não é assim que você encontra em cada esquina. Às vezes, em alguns ambientes, você chega lá, tá cheio de demônio, né? Eles dizem, mas na verdade, se você chegar lá com uma técnica, em meia hora você resolve o problema. E as pessoas parecem que têm prazer de inventar coisa que não existe. Ou por falta de esclarecimento, de conhecimento, estudo, ou então ficar com um estudo muito raso. Você lê uma página de jornal e já fica como se fosse uma verdade. Igual mesmo uma revista. Eu já escrevi assim 3 anos com uma revista católica no Rio Grande do Sul. O título era Saber Viver. Eu escrevi 3 anos, eu tinha só que escrever 500 palavras, que não é fácil escrever 500 palavras do início e fim, né? E falar de assuntos tão complicados, às vezes, né? Saber viver é muito amplo, né? Tanto que depois de 3 anos eu não tinha mal o que falar, né? Porque você vai falando sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tema, 3 anos todo mês. E a gente vê que se alguém ficar com aquelas 500 palavras, não quer dizer que ela entendeu tudo. Você Sim. tem que falar em 500 palavras, meia página em A4. Você vai falar de um assunto complicado, você vai ficar com aquilo lá pensando que é só aquilo que eu falei? Então você pode criar mais preconceito do que você não estudar mais. Então, quando você fala em 500 palavras, você está suscitando na pessoa para que ela possa pesquisar mais e abrir campos de pesquisa. Então, a gente não pode ficar com uma página de revista, né? Então, às vezes, é esse o problema nosso, né? O padre falou isso, mas em 500 palavras não dá para justificar nada e não dá para defender nada, né? E dizer o porquê, as razões pelas quais as coisas se complicam e as razões pelas quais se consertam, né? Porque o ser humano ele tem muita facilidade para complicar as coisas. Aliás, como eu tenho muita formação, mais de 10, só esse final de ano eu fiz 3 cursos, todos na mesma área, biomagnetismo, né? Sim. E tratar a pessoa... Eu fiquei sabendo há pouco tempo, no meio do ano, que um padre na nossa congregação de São Paulo, ele já estava aplicando lá, e ele falou, você conhece isso? Eu nunca ouvi falar. E depois fui atrás, fui pesquisando, e depois encontrei curso online, fui fazer, e eu fiz o curso Biomagnetismo do Dr. Isaac Góes, que é um diz original, depois eu fiz um outro, que para trabalhar problemas emocionais, né, que se pode trabalhar também problemas emocionais, e atendimento à distância. Então, aí eu já sabia, vocês sabem também, né, radiestesia, cinesiologia. Então, para você começar a mexer numa coisa, você tem que saber outras coisas. Você não pode ficar com um curso raso. Igual mesmo, eu dou o meu curso. Ele é bastante amplo, mas a pessoa ela tem que começar a estudar outra coisa, porque o que a gente passa em 2, 3 dias é uma coisa
é o básico, né? Agora, para você entrar mesmo no mecanismo humano, das suas complexidades, você necessariamente tem que se aprofundar nas várias áreas para não ficar vendo o demônio em tudo quanto é lugar. Eu já atendi gente que surtou na minha frente, aliás, em 22 anos de atendimentos, mais ou menos somente umas 10 pessoas, é muito pouco, surtaram na minha frente. Surtarem assim, de gritar, de pedir para matar elas, e assim, é uma coisa absurda, né? Eu poderia dizer, essa pessoa está com o diabo. Mas depois, um dos professores meus, um deles foi o doutor Neemias Tavares, ele mora na Dinamarca. Ele que desenvolveu, acho que vocês fizeram curso dele também, não sei. Body Mind Talk, o nome da terapia dele é Body Mind Talk. Então, eu me formei no Body Mind Talk. E ele, inclusive, é evangélico, ele é adventista. Ele mesmo é escorraçado na igreja dele porque ele começa a mexer com essas coisas, né? Então, ele mesmo falou, o diabo que muitas vezes se fala por aí é a dor do trauma. Isso eu ouvi com ele. O trauma é tão forte, é como podemos assim dizer, tem uma mola, você vai apertando. Quando aquela mola, que o Dr. Augusto Cury, que é médico psiquiatra aqui no Brasil, ele fala gatilho da memória, quando esse gatilho dispara, ou seja, é como uma bala que sai e fazendo estrago pela frente. Apertou o gatilho, ela escapa. Então, o trauma é isso, ele escapa, né, do inconsciente e depois faz todo aquele tropel que a gente vê que dá vontade de correr porque a coisa é feia, né? Eu lembro de um padre uma vez, padre, numa palestra que eu assisti, ele falou assim, né, que ele chegou na salinha dele, tinha duas senhoras, uma delas estava trazendo a outra, e a outra falando grosso, falando nada com nada. Ela, padre, pelo amor de Deus, me ajuda, ela está possuída, padre, está possuída, ajuda ela, tem que fazer exorcismo. Ele espera aqui fora, botou a outra para dentro, aí ele começou ali e pediu para Deus, falou, Senhor, o que eu faço com essa mulher, né? E essa mulher, né? O que eu faço? Ele falou assim que Deus tocou ele naquele momento, a mão dele começou a esquentar, e aí ele sentindo aquela palavra de Deus tocando o seu coração, aí ele falou, Senhor, é isso mesmo? Eu falei, então tá bom, sentou a mão na cara da mulher. Resolveu na hora. Aí ela continuou, ainda meio esquisita, aí a mão continuou quente, aí sentou a mão na cara dela de novo. Aí na hora que sentou a mão na cara dela de novo, ela começou, ai, meu Deus, onde eu estou? Onde eu estou? Padre, o que eu estou fazendo aqui? Ele, não, nada, minha filha, a gente só estava rezando. E você está aqui. Ainda bem que o diabo não é fofoqueiro, né? Porque o diabo ia contar. Ainda bem. Padre, o senhor é a pessoa ideal para responder a pergunta que eu vou fazer agora. Porque o senhor ajudou muitos terapeutas da região de Presidente Prudente, vou falar aqui, onde o senhor veio da curso, inclusive. Muitas pessoas que têm uma formação religiosa ou que vêm desse meio religioso têm uma grande dificuldade de cobrar por isso. Como se fosse pecado cobrar todo aquele estudo que você investiu, que não é barato, todos os cursos, as formações. E aí, na hora que a gente tem que atuar como terapeuta, eles não conseguem, eles fazem tudo de graça, não conseguem precificar o seu trabalho. E depois reclamam, claro. Nossa, não dá dinheiro a terapia. Eu passo fome com a terapia. A culpa é da terapia. Queria que o senhor, com a sua sabedoria, falasse um pouquinho para que tenha essa dificuldade. É pecado cobrar, padre? Vai para o inferno? São Paulo dizia, né? Ele deixou que o operário ele é digno do seu salário. Sim. Se você trabalhou, você está trabalhando, você precisa sobreviver. Ninguém sobrevive de brisa, né? São Paulo dizia, eu não recebo da comunidade porque eu trabalho. Ele fazia tendas. Aonde ele ia, ele fazia trabalhos manuais.
Mas é um trabalho, mas ele tinha que também cobrar, porque como que ele vai sobreviver? Sim. Outra coisa, São Paulo fez 3 grandes viagens evangelizadoras, saindo da Palestina, vindo até a Itália, Roma, a Espanha e voltando. Andava pelo mar, andava pela estrada. Hoje, se você quer fazer uma viagem, quem que vai financiar a sua viagem? E aquela época, hoje ainda você tem cartão de crédito para fazer prestações, suaves prestações. Naquela época tinha que pagar, entrar no navio. Há quanto tempo vindo da Palestina? Se bem que ali não é tão longe, né? Da Palestina, dá uns 2.000 quilômetros de Israel até Roma, né? Mas 2.000 anos andar todos esses quilômetros não eram fáceis. É porque ele andava, né? Então, São Paulo deixou bem claro isso. O operário é digno do seu salário, mas eu não cobro para evangelizar porque eu tenho uma profissão. Né? Sim. É claro que a situação de padre é pouquinho mais complexa, né? Porque eu estou lá, eu não estou numa clínica, eu estou lá no meu ambiente. Sim. Aquele ambiente é um ambiente que as pessoas já contribuem com dízimo, né? As pessoas já contribuem, né, com coletas e assim por diante. Então, para o padre é mais complicado. Mas eu tenho um valor, né? Porque tem gente que vem, vamos supor, esses dias ligou alguém de Paris para mim, para eu atender à distância. O que eu tenho a ver com Paris? Alguém de Roma, várias pessoas eu atendo lá. Eu não tenho nada a ver com... Eu tenho que atender bem aonde eu estou aqui. Eu recebo até um documento do bispo para trabalhar onde eu estou. Tem uma carta dele que eu tenho que trabalhar, então eu vou trabalhar no sentido religioso aqui, que é minha obrigação. Imagine uma pessoa só atender o globo terrestre todo com 8 bilhões de pessoas. Não dá. Primeiramente, sim, humanamente falando, não dá. Né? Ou seja, então, se for profissionalmente, eu tenho um preço, porque... E não é gente católica, vem gente de todo tipo. Perfeito. Eu atendo médicos, eu atendo psicólogos, eu atendo de todo tipo de gente. Eu atendo militares, eu atendo gente do exército, eu atendo... ou seja, eles são profissionais também, eles estão procurando um profissional. Quando eles vão lá... Agora, eu tenho que deixar, no meu ponto de vista, na minha situação, eu tenho que deixar bem claro o que você quer. É coisa religiosa ou é coisa de ciência? Então, quando alguém fala, eu estou com um problema espiritual. Então, eu vou tratar, você quer o quê? Problema, porque eu sou formado em teologia espiritual, sou mestre em teologia espiritual. Então, eu tenho acesso ao foro íntimo da espiritualidade. Isso não se cobra. Porque eu estou tratando coisas referentes ao meu ministério sacerdotal. Agora, se a outra coisa é doença, ou então você vai para o psiquiatra, ou você vai para o psicólogo, que eu mando também, porque tem muitas vezes as pessoas já querem milagre. Não, milagre não acontece todo dia. Tanto que para se tornar um santo tem que ter milagre, mas o santo ele faz um milagre ou 2 milagres para ser santo. Não tem assim uma baciada, como diz o meu irmão, uma baciada de não é assim, né? Carlos Acutis, que vai ser um jovem de 16, 15 anos, que vai ficar santo agora brevemente. Ele fez um milagre, que primeiro foi aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul. E o outro eu não sei onde, acho que foi na Itália, não sei onde que foi lá, que ele vai se tornar santo. Mas não tem assim listas de milagre. Só Santo Antônio. Santo Antônio tem uma coisa absurda, mas esse é Santo Antônio, é outra coisa, né? Então, tá vendo? Até mesmo milagre não acontece assim, vai passando, fazendo milagre. Jesus não fazia milagre à torta direita. Ele fazia para mostrar que o reino de Deus chegou e mostrar que ele tinha poder. Ele ressuscitou só 3 pessoas. Ele não chegou ao cemitério agora para mostrar que saia todo mundo para fora. E depois ia ser outro gasto para enterrar de novo, né? Porque é caro para enterrar um fulano. E vai morrer mesmo depois. E vai morrer outro dia. Então, é melhor um gasto só, né? Para não voltar brincando um pouco com a sorte, né? Então, agora os leigos, não. Ele trabalha, ele é profissional, ele tem que ter um preço. Aliás, ele precisa fazer também uma terapia, né? Porque aí tem crença negativa.
Se você for buscar no fundo, você vai ver que ela tem crença negativa e ela não está saindo dessa crença porque dinheiro é mal, dinheiro não... aquilo que disseram na infância da gente, né? Dinheiro não dá em árvore. Ainda bem, se desse em árvore, a floresta amazônica já teria sido destruída totalmente. Igual mesmo, atendi tempos atrás, faz 3 anos atendi um engenheiro. O engenheiro ganhando R$5.000 3 anos atrás. Até eu falei para ele, a minha irmã mora aqui em Curitiba, ela é porteira de prédio, no centro aqui. Ela, como porteira de prédio, já ganha quase isso. E ela só tem o 2º grau. O cara estudou 5 anos, gastou uma fortuna com faculdade particular e agora ganhando R$5.000. A gente vai conversando, vai vendo as crenças. Eu atendi a mãe, agora ele trouxe a mãe. A mãe já atendi ontem, a mãe veio aqui já pela 2ª vez. Eu achei onde está o problema dele. Pai e mãe. Ou seja, eles transmitiram toda essa negatividade. Basta ver, a mãe é uma situação assim complicadíssima. O pai está longe, então teria que atender esse pai também, porque eles estão transmitindo inconscientemente essas coisas negativas. Então, eu falei, atendi ele 3 anos atrás, já atendi 2 vezes, e agora atendi em fevereiro, eu atendi ele novamente, ele tá morando em Curitiba e eu também. E o ano passado ele me procurou em outubro, eu desbloqueei ele ganhou, chegou agora, ele falou, padre, desbloqueou agora, eu estou ganhando 50 mil. Olha! Agora, se desbloquear, só para deixar bem claro, não é que o padre tinha bloqueado ele no WhatsApp e no Instagram, não, viu? Não, é desbloquear o inconsciente. É desbloquear o inconsciente. Então, existem técnicas para desbloquear. Agora, como ele mexe com a internet, ele tem uma empresa internacional que está nos Estados Unidos, mora no Brasil, mas ele negócio de fazer propaganda, eu nem sei como que é, nem porque terapia a gente fica perguntando particularidade, eu quero saber do problema dele, né? Porque essa é outra coisa, como funciona, essa aí é a parte de tecnologia, que na terapia não se deve ser tratado. E ele veio de novo, padre, eu preciso melhorar, porque ele ganhava 70 mil e perdia 20, ficava com 50. Agora desbloqueou, até eu tenho um áudio dele, né? Eu guardo essas coisas para... Claro que sem dizer nome, assim, com todo assim, cuidado para não expor a pessoa, que a gente nem deve, é antiético, né? Mas ele me mandou um áudio, até eu cutuquei ele, falou, como que tá agora, no mês passado que eu atendi? Ele disse, padre, ele veio falar comigo, ele trouxe a mãe, ele não quis fazer mais terapia, só foi lá para dar o feedback. Mês passado, sabe quanto que ele tirou? R$300 mil. Nossa, padre. Meu Deus. Porque ele mexe com a internet. Internet dá dinheiro. Se você souber, ele é engenheiro. Então, ele falou, ele estava falando, enquanto eu atendia a mãe dele, ele estava lá no celular, ele não tinha clientes. Agora, os clientes que foram embora estão voltando indicando outros. Está vendo como que a força do inconsciente? Perfeito. Ele diz que todos os dias ele tem um monte de clientes que ele não tinha, ficava uma semana, 15 dias para ter um cliente novo. Agora, todos os dias. Por isso que ele está ganhando muito dinheiro. Então, você tira. Claro que eu não vou falar, você agora eu vou ganhar 300. Não, porque não é a minha profissão. Eu tenho... ele é engenheiro, então a área dele vai ajudar ele a ganhar dinheiro. Sim, sim. Agora, e é uma área buscada, procurada, né? Sim. Ou a pessoa que está lá, que está fazendo, ela vai ganhar, 5 mil, 10 mil, é o que ela pode, por causa do círculo onde ela está. Não adianta agora, o padre falou que eu vou ganhar 300. Não, depende do seu estudo. Depende do seu estudo, da sua formação, né? Se você é só professor universitário, não vai ganhar, no máximo você ganha 20 mil reais. No máximo, um doutor, um pós-doutor, que eu sei que ganha, né? No máximo. Então não adianta. Agora, o que seria prosperidade? Você está fazendo da prosperidade. Sim. Prosperidade não quer dizer que você vai ficar milionário, mas prosperidade, você tem saúde, você é próspero. Isso. Você dorme bem à noite, quem não dormia, você já está próspero. Você tem a família harmonizada, você é próspero. Ser próspero não quer dizer ganhar dinheiro.
Perfeito. São Paulo tem uma outra, eu gosto muito de São Paulo, ele dizia o seguinte, eu estou feliz na abundância e na pobreza. Se eu vou num lugar que tem mais condições, eu vou viver. Se eu vou num lugar onde a situação é paupérrima, não vou ostentar lá, eu vou viver segundo aquela realidade. É o que nós padres fazemos. Às vezes, eu já trabalhei em um bom santuário aqui em Curitiba, então, né, de classe média alta, mas também você vai trabalhar na favela que o povo sobrevive, e eu vou sobreviver com eles. Então, no meu ministério é assim, eu vou viver conforme aquele ambiente, mas eu sou próspero, tendo saúde, atendendo pessoas, porque onde eu vou, todo mundo quer falar comigo. Então, não quer melhor prosperidade do que essa? Quer mais recompensa do que isso? Então, às vezes, as pessoas lá ficam pensando somente no dinheiro. Não. Ser próspero. Adianta você ganhar milhões e ter uma vida desgraçada dentro de casa, todo mundo brigado, não pode almoçar, todo mundo na mesa, todo mundo está brigando, quebra prato. Porque eu já convivi com gente, já ouvi gente assim que até gente rica, que a mulher, ela falou que o marido quebrava prato, ela quebrava na cozinha, porque não ia gastar muito também, só aquelas coisas mais fraquinhas, ela batia também embaixo lá de casa. Quer dizer, esse ambiente familiar, tanto que se separar, não dá. Isso é prosperidade? Não adianta. Aproveitar e perguntar para o senhor. O senhor comentou que atendeu ele em terapia. Provavelmente o senhor usou técnicas integrativas com ele para poder ajudar a desbloquear essas crenças. Que tipo de técnica, por exemplo, numa situação como essa, o senhor poderia usar? Eu uso a do Dr. Gary Craig, né, que é a mais simples, né? Eu ensino um pouco mais complexo, porque você tem que saber a mãe e depois a filha, né? Porque não adianta apresentar a filha, porque a filha tem mãe, né? Filho tem mãe. Mas existe outra técnica chamada EFT, de Emotional Freedom Techniques, que é o ponto de acupuntura espalhado, que é a outra você tem que saber cada sintoma, cada problema. Isso, ela já está prático nisso. Então, tem coisa, para cada problema tem um ponto específico. E você tem que decorar, né? Agora, o outro é mais simples. Então, você só vai espalhando. Então, primeiramente, eu criei um protocolo, né, mais simplificado. O Dr. Callahan, o protocolo dele é muito complexo, porque são 3 páginas, né? Nossa! E eu fiz em um pedacinho assim. Então, pegando aquilo que é essencial para a vida humana, né? Porque a pessoa não tem tudo aquilo, né? Então, se você pega o essencial, você já desbloqueia tudo. Então, primeiramente, aqui, eu vou atacar o quê? Os medos, as culpas. Porque o que atrapalha uma pessoa é o medo de crescer, é a culpa de ganhar dinheiro. Porque, um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eu atendi, até estava almoçando na casa de uma amiga, de amigos meus, eu fiz o casamento dele, ano retrasado, e depois fui almoçar num dia lá. E a mulher é advogada de uma prefeitura lá do norte do Paraná. Eu não perguntei, mas ela deveria ganhar 17 mil reais. Disse que se ela ganhasse mais de 17, ela falou, ela perdia tudo. Alguém passa para trás, o carro quebra, ela fica doente, o marido fica doente. Olha, então, existe um bloqueio que ela não pode prosperar. Depois ela me disse, o pai, a mãe são pobres. Eu fico com peso de consciência se eu compro uma roupa de marca. A minha mãe dela é falecida, mas eu falei, a minha mãe não podia. Então, tá vendo? A cabeça dela, ela tá no negativo e não no positivo. Então, ela não pode prosperar. Até que na hora do almoço mesmo, eu falei, fulano, vem aqui, eu vou destravar, porque em 5 minutos, menos de 5 minutos a gente faz isso, né? É só atacar o negativo, aquela crença. Você dissolveu a crença. Hoje, ela tem, né, 2 carros bons. O marido dela mesmo falou, ela tá só usando roupa de marca. Tá parecendo... Antes até, tem outros amigos do campo, amigo nosso, ela dizia, nossa, ela parecia uma advogada coitadinha. Sabe aquela coitadinha que... o advogado não pode ser coitadinho, né? Porque como que ela vai defender uma causa? Não. Ela tem Ele que precisa ser estar bem vestido para poder defender. Revestir de autoridade e, já que a lei é cega, né? Porque ela não está vendo nada, tem que meter a bolsa. Hoje ela está viajando para cima e para baixo de avião. Quer dizer, na hora do almoço, uma coisa, como que uma brincadeira, a técnica é quase que lúdica, né? E não é que ela tá, não sei quanto que ganha. Aliás, o marido falou, ela ganhou uma causa esses dias
de 50 mil reais e uma outra de 30. Causa ser fora do trabalho dela da prefeitura, né? Tá vendo como que desbloqueou? É o negativo, chega primeiro. Então a gente tem que tirar aquele negócio. Agora, resolver esse problema não quer dizer que você tem que ser orgulhoso, você tem que ser arrogante. Não. Você fica humilde do mesmo jeito, mas não tem aquela voz que fica no inconsciente falando, não, você não pode ir. Ah, você é pobre. É a sua mãe que né, passou necessidade. Não, você não é a mãe. Isso entra na constelação, né? Você é você. Perfeito. Incline sobre a mãe, reconheça a dificuldade da mãe e peça a bênção da mãe e vai para frente. E dinheiro parece que é a mãe que bloqueia, não é assim? Vocês que são especialistas nessa área. Então, quando você tem problema com a mãe, você não prospera financeiramente. Por falar em especialista, tem um padre famoso que desenvolveu uma técnica chamada, parece que é calibragem energética psicossomática. Não sei se o senhor conhece. O senhor conhece? O senhor até conhece. Já ouviu falar? Dá para falar um pouquinho dessa técnica? Então, o que é calibragem? Quando eu voltei da Europa, que eu saiba, aliás, como o Dr. Carrelli tem controle, porque o meu certificado veio pelos Estados Unidos. Então, quem fez, está lá o nome, então ele sabe endereço, ele sabe tudo, né? E o padre com quem eu fiz lá, ele mesmo falou na sala de aula, anos depois, já que eu voltei para o Brasil em 2003, ele disse, até ele falou na sala de aula, alguns anos depois, olha, tem um padre, Valdeci Palotino, lá no Brasil, até tinha um argentino que estava fazendo o curso, ele falou, onde que eu vou arrumar? Não, lá no Brasil tem fulano que ele sabe, era o único, ele falou na época. Né? Então, ele deveria saber porque ele tem controle de certificado, né? Uhum. E, aliás, esse padre, ele está vivo ainda, ele deve ter 80 anos, mas está numa jovialidade que você não imagina. Ele chama Luiz Jorge Gonzalez, né? Ele dá muito curso no México. Você acha muitos vídeos dele, é só colocar Jorge Gonzalez PNL, que ele dá muito curso de PNL online, né? E palestras, é muito interessante. E ele falou disso, então era o único. Então, onde que eu ia aprender, perguntar, pedir informação? Para ninguém, porque não tinha ninguém, não tinha livros em português. Daí eu tive que... E foi criando problemas, porque, como eu disse, algumas pessoas surtaram na minha frente. E agora, na minha apostila, não tinha nada para surto. Não tinha nada para dizer para surto. Que ponto eu vou colocar no surto? Não tem. Daí vem a intuição, né? Porque eu acredito muito na intuição. E creio que Deus vai falando também pela intuição. E eu comecei a fazer coisas que a minha mãe fazia. Eu lembro quando as crianças se machucavam, se assustavam, a mãe, com toda a simplicidade, elas tinham as reações e funcionava, pelo menos na época, né? Então, a mãe colocava, né, fazendo massagem no peito, quando ela se assustava. E é isso mesmo, a terapia está ligada a isso. Você vai drenando essa energia, essa emoção que está no coração. Hoje existe até um curso que eu fiz, chama Cardio Mind, que é no Belo Horizonte, tem um psicólogo lá, chama Gastão Ribeiro, que ele dá esse curso chamado Cardio Mind. Curar pelo coração, pela vibração do coração. Então, o que a minha mãe fazia, ela não tinha entendido nada de cardiomind, mas ela resolvia o problema. Então, a partir daí, ia surtando, eu tinha que fazer alguma coisa. A minha mãe passava a mão no corpo, já que tirava, e algumas pessoas ficavam assim, toda enrolada, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é? E aí aparecia diabo mesmo. Será que é o diabo agora? O que eu vou fazer? E veio na minha mente, a gente pede, claro, autorização, e tirar a energia, passando a mão, e em 1 minuto a pessoa saía daquele, né, que estava assim, gritando com dor nos músculos, tanto de ficar assim contraída. O que seria isso? Depois a gente vai descobrindo que ela tinha abuso sexual. Nossa. Então, hoje eu já sei. Então, o que é a calibragem? Eu fui escrevendo aquilo que depois eu fui descobrindo o que era e como que eu libertei a pessoa daquilo. A calibragem é isso. Alguém uma vez me criticou, até era um filósofo, né? Agora o padre está tratando as pessoas como pneu, né? Porque a gente calibra um pneu. Ai, né? Ai meu Deus. Eu falei, outros me defenderam, eu estava já com o texto pronto para mandar para ele, que ele falou pela internet, então é uma acusação grave, né? Nossa, não acredito. Padre. Ele caiu na bobagem e falou que ele não leu meu livro, mas estava dando palpite. Aí piorou, para quem se diz filósofo. Alguém não lê e ficar com preconceito.
Sim. Ele acabaram com ele, que ele tirou o texto do ar, porque ele viu que tinha cometido assim, uma grande besteira de falar uma coisa, não leu e dando palpite. Então, por que calibragem? Justamente é como um pneu. Você anda com os pneus, um com 20 libras, com 40 libras. Não, o carro, para ele ter, até mesmo problema com não ter problema com geometria, sair do esquadro, ele tem que ter os 4 pneus com a mesma calibragem. Isso. Então, se você calibra e você vai andar, não vai ter desgaste do carro, não vai ter desgaste do pneu. Ou seja, a mente humana, o corpo humano se calibra também com a emoção. É questão de linguagem, né? Se eu falar calibrar, todo mundo sabe o que é calibrar. Calibrar é colocar em equilíbrio, né? Então, a calibragem ela surgiu nisso. É claro que eu tenho mais de 10 cursos, então daí a gente vai unindo aquilo que funciona de todos os cursos. Então, eu vou pegando coisa. Eu fiz também barras de access. Eu adaptei, porque a barras de access você tem que fazer na maca, demora 1h, 1h30. Eu não tenho esse tempo de ficar 1h30 com uma pessoa, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então eu adaptei, mesmo sentado, eu vou pegando alguns pontos aqui da cabeça, depois de fazer a terapia, tirando toda aquela emoção negativa, você só complementa para colocar a parte, podemos dizer, elétrica do cérebro em ordem, colocando nos pontos. Por isso que chama barra, porque ela atravessa o cérebro. A pessoa até sente fazer, às vezes, dói a cabeça. Então, bem rapidinho, não precisa ficar 5 minutos cada ponto. Eu vou fazendo em 5 minutos todos os pontos aqui da cabeça e a pessoa entra em pleno equilíbrio, né? Então, isso é a calibragem, é usar não é que eu criei coisas assim com laboratório, não. Eu adaptei de uma maneira simples, colocar um monte de técnicas em meia hora, em 1 hora. É isso. E funciona, porque tanto é verdade que onde que eu vou tem gente correndo atrás. Se não funcionasse, as pessoas não divulgavam. Sim. Com certeza. E a gente pode falar que a gente também aprendeu a técnica e a gente utiliza. Então funciona mesmo. Agora, um outro detalhe, né, que isso daí eu aprendi com o Dr. Neemias, chamada PTO, ponto teste e occipital. Então isso fica já para quem está assistindo vocês. Se você fizer assim, sem apertar, só de fazer isso, e usar porque a respiração também cura. Você usar uma respiração bem tranquila, pelo nariz, soltando devagarinho pela boca, sentindo aquela emoção, aquilo lá vai acalmar. Ele vai entrar o circuito, ele vai se acalmar e você pode ter até cura. Isso foi feito teste na Dinamarca, pessoas que tiveram traumatismo craniano. Só que eles ficaram dias, claro que daí é pesquisa, né? Então ficar um grupo, meia hora um segurando na testa, e vai indo, noite e dia. E em 1 semana a pessoa saiu tinha traumatismo craniano e estava normalíssima. Ou seja, foram feitos testes. Claro que eu não vou ficar 3 dias em cima do cara, então eu vou ficar algum tempo com a pessoa. Claro que isso não é uma coisa muito grave, né? Mas já foram feitos testes e funciona. Sim. Incrível. A ciência, assim, não é invenção. Você já pesquisou, já testou, e a gente só pega o que já os outros fizeram. Né? Quando eu era criança, a minha mãe, que às vezes me dava muito mal-estar, aquelas crises de asmas terríveis, né? Às vezes, por conta da quantidade de remédios que tinha que tomar, vinha vomitar. Naquele momento do vômito, minha mãe, ela tinha esse hábito de colocar uma mão na testa e outra na nuca, como se ela estivesse me segurando para fazer isso. E funcionava. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela não sabe. É exatamente o que o senhor comentou lá da sua mãe, né? Massageando o coração. E a minha mãe fazia ali. E eu sentia um conforto, um acalento naquele momento, porque é um momento terrível, né? Sim. E ela fazia isso aqui, me segurando e me acalentando naquele momento. Era incrível, fantástico. Aquilo me acalmava, me fazia me sentir um pouco melhor. Claro que ela não tinha técnica. Se ela fizesse, de acordo com as pesquisas, certo tempo, usando outros pontos, ela te curava assim. Claro, a intuição ela é interessantíssima. As coisas acontecem intuitivamente. Porque já está dentro de nós, né? Essas coisas já estão dentro de nós. Olha só.
Pode falar. Não, Pode falar. não, eu ia falar assim, o padre, ele tem vários livros de vários assuntos. Como que as pessoas podem localizar esses livros, padre? São todos físicos, tem livro digital? Depois eu posso passar para você aonde se compra. Espera um momentinho, vou só pegar aqui para mostrar para o povo. Isso, sim, melhor. Queremos ver, queremos ver. Um momentinho. E aí depois a gente vai deixar na descrição também do vídeo o link onde você estaria encontrando aí os livros do padre, que vale muito a pena. Então, acho que vai parecer o contrário para vocês, né? Esse Acho aqui que é o último que eu escrevi, né? Vou aumentar aqui, peraí. Colocar aqui maior. Isso, aí tá ótimo. Do limite A prosperidade. à prosperidade. Olha, o padre, eu já quero esse livro. O retorno, a retomada, do limite à prosperidade, a retomada da vida. O que significa isso? É o que nós estamos falando aqui. Igual mesmo esse rapaz engenheiro, ele não saiu de um limite e não foi para prosperidade? Sim. Eliminando um trauma. Isso daqui eu fiz justamente para combater meus adversários que falam que esoterismo. Eu estou pegando textos bíblicos, tudo com texto bíblico. Perfeito. O que Jesus fez, o que já foi falado no Antigo Testamento, tudo. Aliás, o meu curso, ultimamente, que eu estou aperfeiçoando mais, eu começo, parece um curso de Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus já falou, só que nós entendemos do outro errado por falta de conhecimento científico. Sim. Jesus já deu todas as dicas. Ele já disse também que vocês podem fazer coisas maiores que ele. Disse que pode transportar montanhas, arrancar uma árvore daqui e transportar para lá, mas nós não devemos entender literalmente. Vou pegar um pinheiro aqui, nós araucária, com 200 anos, né, uma árvore de 30 metros de altura. Isso não quer dizer, vou rezar para essa árvore ir para lá de lá. Isso é idiotice, isso é infantilismo. Mas está falando de problemas, às vezes problemas intransponíveis. Você pode transportar de um lugar para o outro. Vou pegar Santiago. Ele vai dizer, isso está tudo no livro, né? Santiago diz que nós não recebemos as coisas porque nós pedimos mal. O que é pedir mal? É você pedir não acreditando em você mesmo. Às vezes você já pede, mas dizendo, mas não vai dar certo mesmo, sempre foi assim, quer dizer, não adiantou nada, perdi tempo. Nesse sentido, esse livro vai tratar sobre isso, do limite à prosperidade. Então, se eu conseguir resolver essas coisas negativas que atrapalham a vida, você vai ser próspero. Eu tenho exemplo, eu tenho até o áudio, se quiser, o fulano falando, ele vai dizer assim, padre, o senhor não sabe, o senhor não tem noção. Eu falei, ele que não tem noção, porque eu tenho. Ô padre, esse livro a gente encontra ele só físico e consegue comprar pela internet ou tem ele digital também? Depois eu mando para você divulgar aí, eu tenho já o link. Esse outro aqui, esse é mais antigo. Esse vocês têm, eu acho. Sim, eu tenho. Esse. Eu ainda não tenho esse, eu quero. É uma nova edição, esse, né? É o Toque da Vida, seja terapeuta de si mesmo. Esse também encontra lá no site. Esse daqui eu tenho comigo, que eu mandei fazer. Esse eu tenho. Vida em Conexão, Caminhos para a Mudança. Esse daqui é basicamente as terapias que eu faço. Tem EFT aqui, algumas coisas aqui, né? Agora o outro, a calibragem, esse já está esgotado, eu não mandei fazer mais. Mas daí eu entrego a apostila atualizada, né? Sim. Então são esses livros terapêuticos. E quem quiser passar em atendimento com o senhor? É possível fazer atendimento online? É só presencial? O senhor hoje está em Curitiba. Então, é possível online, mas tem os seus limites, né? Igual mesmo, eu não posso fazer o PTO na pessoa, porque ela está longe. Né? Mas eu mando ela fazer. Assim, eu tenho atendido algumas, como eu falei, de Paris, da Itália, e o resultado deve ser bom, ter sido bom, porque não voltaram mais, não pediram mais. E daí eu uso as técnicas da FT, TFT,
É a técnica do balão, que eu criei também, que é a neurolinguística, de jogar para fora os sentimentos. Sim. É possível, sim, fazer à distância. Claro que, se for algum trauma, eu também, como aprendi com vocês também, aí eu já tinha outras técnicas da regressão, né, de chegar até a vida intrauterina, e às vezes pede até antes da vida intrauterina. Eu já cheguei 27 gerações para trás, ou seja, aí entra a constelação. Eu já tive a formação em constelação, estou fazendo com vocês agora. Então, isso ajuda muito para a gente destravar 27 gerações atrás que está dando problema aqui. Isso, a doutora Renate, que criou a abordagem direta do inconsciente, que eu me basei nela também, ela chegou a 80 gerações. Né? A turma fala, mas que absurdo. Se você é católico e acredita no pecado original, quantos milhões de anos que aconteceu isso? Por que você, então, você não precisa ter mais pecado, porque, então, não faz... tá vendo como que é? Nós falamos nossa linguajar do religioso, mas a ciência não vai falar pecado, a ciência fala trauma, a ciência fala outras palavras, mas é o mesmo problema que nós falamos. É a mesma coisa. Pecado, aliás, um pecado não quer dizer que é um problema que a pessoa causou, que não pode ser trabalhado também psicologicamente? Claro que pode. Sim. Só que para dar solução e o psicólogo vai tentar organizar aquela energia desequilibrada. Só isso. Perfeito. Já passou 1 hora aqui e a gente quer continuar com o senhor mais 2. O senhor aceita ficar até pelo menos umas 3 da tarde? Vai ter um desmaio aí, ó. Tem que fazer um além dele ser diretor espiritual, se não me engano, do pessoal do Seminário Maior de Curitiba, desde quando ele ainda ajuda nas paróquias, então, isso, ele não é um padre que fica em atendimentos terapêuticos só, viu, gente? Isso aí ele faz quando dá tempo. Isso aí é hobby, terapia para mim é hobby. Perfeito. Olha que coisa linda. Padre, deixa a sua mensagem final, então, para todo mundo que está assistindo aqui. Nós vamos deixar depois os contatos dele lá nos comentários, lá na descrição do vídeo. Sim. Você gostaria o quê? Eu não entendi, travou um pouquinho. A mensagem final do senhor, para todo mundo que está assistindo, que é terapeuta, o que o senhor quer deixar de mensagem? Então, eu creio que você, primeiramente, deve acreditar naquilo que faz. Se não acredita naquilo que faz, então já comece fazendo terapia, porque tem alguma coisa errada. Né? Perfeito. Se você começa um trabalho, tem muita gente que começa muita coisa e não termina nenhum, está errado, você vai ter que fazer um tratamento. Você não vai dizer, porque é assim, não é porque é assim, não. Você tem alguma coisa, porque tudo se inicia e tudo se termina. Deus começou a criar o mundo e depois no 7º dia ele descansou. Não foi assim? Até Deus tem um programa e ele vai, executa e depois conclui o seu programa. E se a gente não conclui o programa, tem alguma coisa de procrastinação. Então, para a procrastinação tem tratamento também, né? Ou então tem baixa autoestima. Tá vendo que uma coisa parece que é tão simples e não é? A baixa autoestima é a que atrapalha muito até mesmo a nossa prosperidade. Porque você fica olhando para o seu ponto negativo da sua incapacidade e se olhar para a incapacidade você não vai para frente. Por isso eu gosto, mais uma outra passagem de São Paulo, das cartas aqui, é muito interessante. Eu deixo para trás tudo que é negativo e lanço-me para frente. Isso é neurolinguística. Você tem que ter uma meta. Quem não tem meta não prospera. Igual mesmo, se eu quero chegar até Presidente Prudente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um programa. Eu vou de avião? Eu vou de carro? Eu vou a pé? Eu vou de bicicleta? Não sei. Você, de qualquer jeito que eu falei aqui, você vai. Mas agora, o que eu quero fazer e quanto tempo eu devo chegar lá? Tudo isso tem que ter um programa. Isso é neurolinguística. A neurolinguística, você tem a meta, depois chama de ações. Ações, ações, ações. Quais ações eu vou fazer para atingir essa meta? Então, se você também quer ser um terapeuta, então, essa é a meta. Mas quais são as ações? Primeiramente, se inscrever num curso, estudar, não ficar com o básico, fazer experiência, treinar, abrir o seu consultório e depois, então, você atinge a sua meta. E você vai ganhar colocar um preço, porque você tem um preço, né?
a terapia, tem médico, sabe quanto que ele esse dia? Fiquei até assustado, né? Eu acompanho um médico aí, e falaram lá o preço que ele cobra. R$5.000 com a consulta de 1 hora. Aí. R$5.000. E tem gente, quer dizer, tem gente que paga. Porque ele não vive de consulta, ele vive de dar curso, ele vive de vender livro, ele vive de outra coisa. Então ele já coloca esse preço para não procurar, mas tem gente que procura. Tá vendo que ele tem o preço dele, agora você tem o seu. Aliás, outra coisa que a pessoa... Tem até teste para fazer, claro que a gente faz presencial, né? A distância não dá para fazer. Quantos você consegue ganhar o salário que você gostaria por mês? Se a pessoa fala pela cinesiologia, a gente já percebe que a pessoa, o braço cai, o músculo cai, sim. Ou seja, você já sabe até quanto que ela consegue ganhar. Se ela ganhar mais, ela vai perder tudo. Hoje, pela cinesiologia, dá para saber. É aí que a gente interfere no físico para ele ser forte, e se vier a quantia de dinheiro, ele não vai perder, ele não vai ficar assim, bloqueado. É desbloquear isso. Está no corpo. O próprio corpo bloqueia. Então, a você que está seguindo esse caminho, vai em frente, vai firme, procure sempre os melhores profissionais, porque está cheio de gente oferecendo curso, mas nem todos têm o mesmo gabarito, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso, porque a gente vê que tem muita gente oferecendo coisa, muitas vezes. Eu já fiz curso que depois nem o certificado me mandaram, não sei para quem recorrer. Eu fiz um curso de constelação assim. Estava até bom o curso, mas não tive contato, ninguém falou nada comigo, não deu um celular, não deu um telefone, não deu nada. Então, esse tipo de gente não dá para ser um bom profissional, né? Eu caí nesse conto do vigário, como disse, né? Quer dizer, paguei caro e não tive nenhuma resposta. Então, procure gente que, de fato, né, como vocês, graças a Deus, né, toda a atenção que dá... A pessoa faz uma pergunta, você responde. Eu não sei como acha o tempo, né? Porque dia e noite o povo Então, isso é ser profissional. É profissional, é viver um profissionalismo com coerência. Então, isso a gente aprende e você evolui, né? Então, procure esse tipo de grupo de pessoas, né? Certamente tem muito mais outras pessoas que dão assistência, e você pode ser um bom profissional, né? E desejo muita felicidade para vocês dois aí, né, que estão fazendo um belíssimo trabalho, né, tanto que eu estou fazendo também. Já fiz um curso com vocês aí. Nós trocamos, como diz, figurinhas, né, cada um. Figurinhas, depois para quem sabe. E desejo sucesso a vocês e também àqueles que estão participando aí desse podcast, dessa formação. Gratidão, padre. E o senhor sabe que essa casa aqui é sua também. As portas sempre estarão abertas para o senhor, tanto para o date, para o curso presencial. Inclusive, vou deixar também na descrição um link de lista de espera para o próximo curso com o padre. Você que tem interesse em fazer o curso, nós fizemos, é fantástico, porque tem que montar um grupo, gente. Não tem como trazer o padre lá de Curitiba, igual falou, tudo é despesa, né? Então tem que bancar, tem que ter esse valor dele vir, dele dar o curso, e poder voltar depois com o mínimo de dignidade possível. Então, se você tiver interesse, também já deixa o seu nome lá, depois nós entramos em contato, vemos data, vemos valores, mas primeiro a gente precisa ter pessoas interessadas. Por isso que eu falo, já preenche o link lá e já demonstra que você tem interesse. No segundo semestre eu estou livre, viu? Segundo semestre eu estou livre. Se vocês promoverem. É a chance, gente! É a chance! Vamos aproveitar essa grande oportunidade. E outro detalhe, agora eu tenho. Vocês não fizeram avançado comigo, eu tenho uma apostila prontinha também para o curso avançado, né? É para entrar na vida introdutória. Avançado. Sim. Queremos. Maravilhoso. Padre, gratidão imensa. Foi uma honra estar aqui com o senhor. É sempre muito bom estar aqui com o senhor. Muito obrigado por tudo, pela sua presença, pela sua vida, por esse dom de viver incrível, se doar-se, né, pela saúde, pela espiritualidade, por ser quem você é. Muito obrigado mesmo, viu, padre? Se tudo der certo, entre o horário de almoço e o horário de café, a gente vai se ver aí em Curitiba em breve. Opa! Deixa eu dar um jeito. Isso, deixa eu tomar um café com o senhor. Esse da casa nossa está aberta aqui. Obrigado, padre.
Pessoal, muito obrigado pela tua presença, pela tua audiência. Já se inscreva, já deixa o joinha, já compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque isso aqui é ouro. E até a próxima, se Deus quiser. Até, meus queridos. Grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau.